Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos conhecer o trabalho realizado pelo Instituto dos Advogados do Interior Paulista, que acaba de completar 8 anos. Para essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Flávia Piton Tomazella, que é conselheira do Instituto. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui para falar sobre o Instituto. Eu que agradeço. Também temos aqui nos nossos estúdios a doutora Luciana Scacabarossi, que é conselheira do Instituto. Seja bem-vinda. Obrigada, mais uma vez aqui na Casa da Cidadania para falar um pouco sobre o Instituto. Bom, para começar, as duas já foram presidentes desse Instituto e iniciaram os trabalhos. Como foi a ideia da concepção? Por que vocês se juntaram para criar o Instituto? É muito importante, né? Eu acho que falar desse grupo, né, que se formou para este projeto, porque há 8 anos éramos um grupo de advogados que estávamos ali insatisfeitos com algumas situações dentro da própria advocacia, enfim, e pautando por melhoras para os advogados e para a própria sociedade. E resolvemos não só ficar na parte da crítica, né, que é muito mais simples, mas sim colocar a mão na massa e fazer um projeto para que todas essas ideias construídas por este grupo, idealizadas por este grupo, realmente tivesse uma forma. E aí iniciou-se o Instituto. Então, fomos sócias fundadoras aí do Instituto, né, com os demais membros que também participaram aqui, e começamos a dar corpo a ele. Então, tivemos essa primeira eleição, onde fui eleita presidente, e junto com esses outros membros advogados, começamos a nossa construção pautada nas principais queixas que os advogados do interior paulista tinham na época, né? Tem até hoje, mas acho que tudo as coisas foram se desenhando nesse período. Mas acredito que, assim, dentro da advocacia nas grandes capitais, né, por exemplo, São Paulo, os advogados tinham um tipo de oportunidade, de cultura e de relacionamento que o interior paulista ainda sentia muita falta. E trazendo toda essa perspectiva de melhora para a advocacia, né, resolvemos criar um instituto, por isso que ele abrange todo o interior paulista para poder suprir algumas questões. Então, assim, toda a parte cultural que o interior necessitava, a parte de cursos, a parte de orientação para estes colegas advogados e também muitas ações voltadas à própria sociedade e muitas ações voltadas ao próprio conhecimento das questões jurídicas, né? Que a população precisava ter conhecimento, que a gente queria essa proximidade da própria população com os assuntos jurídicos. Então, o Instituto foi criando seu viés, né? O seu viés no intuito de alcançar estes colegas, dar este suporte para a advocacia em todos os âmbitos, né? Como eu disse, cultural, um apoio ao jovem advogado, um apoio nas próprias prerrogativas, e fomos ouvindo essas questões e trazer também essa questão para a sociedade, integrando aí um conjunto de ações. E também se envolvendo no poder público e político, no sentido de conseguir trazer respostas para o público e para o advogado. Então, fomos criando aí, durante esses 18 anos aí que estamos na caminhada, toda uma trajetória de ações, né? Então, fico muito contente em estar aqui falando do Instituto, porque foi um presente para mim realmente estar à frente. Eu acho que ser mulher, estar à frente desta presidência, né, nesse início, então foi criado o Instituto, depois vim como presidente, depois a doutora Luciana, acho que isso foi muito significativo para a gente, esse olhar do Instituto, né? Então, é um projeto que nos estimula até hoje, apesar de ser um projeto voluntário, né, porque somos todos voluntários, um projeto que toma tempo, então temos que deixar nossos escritórios, nossa advocacia, para poder fazer algo melhor, tanto para os colegas advogados, quanto para a própria sociedade, como eu disse, né, Luciana? Doutora Luciana, e qual a região, existe uma região em que vocês contemplam ou são todos os advogados do interior paulista? E quais
os ganhos que já aconteceram durante esses 8 anos? Olha, o Instituto dos Advogados do Interior Paulista tem a sede em Bauru, que é uma cidade central do nosso estado, né? Então, dali irradia os nossos contatos com toda a advocacia ali do interior. A gente só não tem atuação no litoral e na capital. Então, afora essas duas regiões, todo o interior paulista pode ser beneficiado pelas ações do Instituto e é o nosso foco de trabalho, né? Depois desse início, né, que é onde foi um início, quando você sai da inércia e começa a andar com um projeto, é sempre dificultoso, né, mais pesado. Depois as coisas começam a andar um pouco melhor. Então, depois desse início bravo aí da doutora Flávia, né, muita gente olhando e falando, não vai virar nada, ninguém vai fazer nada. Enfim, eu já cheguei na minha gestão já com algumas ações em andamento, a gente foi dando sequência. Na valorização, por exemplo, o advogado tem uma dificuldade, a advocacia tem uma dificuldade para enfrentar desmandos do judiciário, ele precisa de uma representação para ele não ter que lutar sozinho contra coisas que acontecem no exercício da nossa profissão. Isso é importante. Às vezes as instituições elas não dão ouvido a uma pessoa sozinha, mas se tem por trás uma instituição, é melhor representado. A gente sempre se preocupou com isso, com os nossos associados, que se sentissem violados em suas prerrogativas. Na minha gestão, nós tivemos a pandemia, né? Foi um momento difícil, a gente ainda estava no início, ainda estava engrenando nossos projetos e veio a pandemia. Mas agora, olhando para trás, eu vejo que não foi de todo mal, porque a advocacia, inclusive a do interior, deu uma melhorada. A gente teve mais audiências online, o peticionamento eletrônico se aprimorou, ele foi para um nível que hoje está digitalizado e com amplo acesso tanto aos cidadãos como aos advogados. Foi difícil, foi penoso, tivemos embates em relação a isso, para que os advogados eles tiveram que se adaptar muito rápido a todas essas mudanças, a gente teve que atuar nisso, mas hoje, por exemplo, o advogado do interior ele não precisa vir à capital fazer sustentação oral, algo que antes era obrigatório. Então, todo um custo, tempo, você perde um dia para um caso, ficava aqui à disposição, à mercê, e agora você pode fazer, se você só comprovar que o seu escritório é no interior, você faz a sustentação oral no tribunal do seu escritório. Assim, é algo que veio com muita batalha, para inclusive ser mantido isso depois da pandemia, para não obrigar o advogado do interior a ter que vir até aqui. Então, esses foram os nossos focos, né, durante esse período. E na minha gestão eu tive assim, a defesa de uma causa que também foi muito importante, que aliás, é o que nos faz estar aqui hoje. O deputado Carlos Gianazzi, na defesa dos advogados em relação ao IPESP, que a IPESP tinha uma carteira de previdência para advocacia e foi extinta. A IPESP é um instituto de previdência do estado de São Paulo. Certo. Era para servidores públicos, mas os advogados podiam fazer a adesão ao IPESP. Tinha antigamente uma chamada taxa de mandato, que todo mundo pagava. Toda vez que apresentava uma procuração no processo, você era obrigado a pagar uma taxa. E essa taxa é que subsidiava a nossa previdência, a gente complementava com mais um pouco. Muitos advogados na época aderiram, tinha uma carteira enorme do IPESP junto à advocacia. E no governo José Serra, ela foi extinta. E o deputado Carlos Gianazzi abraçou essa causa porque simplesmente só devolveram os valores, todo o nosso planejamento previdenciário de longo prazo, tudo isso foi por água abaixo. Foi assim, realmente um momento muito difícil da advocacia, sabe? E o deputado Carlos Gianazzi fez audiências públicas, nós viemos aqui na minha gestão, participamos desse debate, para que houvesse uma reparação, não só simplesmente dos valores que nós colocamos lá, mas também uma reparação do tempo que nós perdemos inseridos nesse plano e, de repente, sermos expulsos, né, do nada, né? Cada um que se virasse, digamos assim, né? E foi assim
que nós estivemos aqui, né, na Alesp, muito bem recebidos, estamos aqui de volta, né, para, de novo, falar um pouco e defender aí os assuntos da... Porque você veja, né, quando a gente fala de valorizar a advocacia, parece uma coisa assim, é lobby, né, uma coisa corporativista, mas nós somos os defensores do cidadão perante o judiciário. Nós vamos defender os direitos daqueles que embatem contra o Estado, contra grandes empresas. A gente vai lá e media conflitos, né? Quando você fortalece a advocacia, você fortalece a cidadania. Você quer ter um defensor com poucos poderes? Fraco? Como é que vai defender os seus direitos se quem te defende não tem prerrogativas? Né? E você veja que às vezes a gente tem que lutar por nós mesmos, já é difícil. Nesse caso do IPESP, nós tivemos que ter embates para o nosso próprio direito. Você veja então em que situação que está o cidadão, né? E já teve alguma alteração em relação a isso? Então, o que aconteceu com o caso? Em relação a isso, nós temos duas frentes ainda em andamento. Tá. Primeiro, que quando devolveram o valor do IPESP, eles fizeram uma retenção de imposto de renda. Só que assim, imposto de renda é cobrado quando você sai de um plano previdenciário, mas quando você sai de livre e espontânea vontade. Aí debita o imposto de renda. Nós somos expulsos do plano e mesmo assim retiveram o imposto de renda. Então existe uma discussão na Justiça Federal para eles devolverem esse valor retido. Ele já está depositado em juízo, nós já ganhamos em primeira instância, mas o governo do estado ainda está recorrendo. E temos uma outra frente que é uma ação junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, pleiteando ao governo do estado de São Paulo uma reparação, aí não é somente financeira, mas por todos esses anos perdidos de planejamento previdenciário. Isso ainda está em andamento. O Instituto dos Advogados se habilitou como amicus curiae nessa ação. E nós estamos acompanhando o trâmite e esperamos que essa organização internacional, já que aqui dentro nós não conseguimos esse reconhecimento, né, de que foi uma grande perda de direitos, né, e nós estamos aguardando que isso ainda vá, nós estamos ali atuando perante essa ação. E veja, né, doutora Luciana, acho que é importante colocar isso, da importância do Instituto estar vinculado e alinhado aqui, né, com a Alesp, com os deputados que apoiam as causas para essa defesa, porque o Instituto ganha força, consegue transferir esse direito na prática, né, seja neste caso para os advogados, né, detentores aí do direito, tanto tempo pleiteado, recolhido, esperado. Então, assim, essa união de força, né, dos poderes é muito importante. Então, o Instituto, ele visa realmente abranger toda esse espaço na defesa dos direitos, como bem colocado, né? O advogado, ele é quem promove, quem provoca, quem busca por esta justiça, e tem um poder muito restringido às vezes e desrespeitado, e é isso que o Instituto busca sempre recuperar, manter e deixar cada vez mais em voga, né, para que a sociedade, para que todos os detentores dos seus direitos possam realmente usufruir, porque o direito está aí, ele já existe, mas fazer ele acontecer na prática é o nosso dever. Então eu acho que o Instituto, ele traz toda esse respaldo, né, por isso acho que tão importante e tão importante essa abrangência de todo o Estado, né? Porque nós temos, obviamente, os órgãos oficiais, né? As OABs regionais, a OAB do Estado Seccional São Paulo, mas eles atuam, na verdade, em polos, né? E o Instituto, abrangendo toda esse interior, eu acho que ele consegue trazer os problemas e, enfim, as dores, tanto de Bauru quanto de uma outra cidade, e fazer isso de uma forma unificada para que chegue aqui, né? Aqui no Poder Legislativo, por exemplo, com o auxílio que está sendo sempre nos dado, sempre as portas abertas. Então, assim, o nosso agradecimento novamente a isso, porque eu acho muito importante
essa união de forças e de poderes, né, do judiciário com o legislativo no enfrentamento de desigualdades e injustiças, que é para isso que a gente advoga, é para isso que o direito está aí, né? Para que esse equilíbrio seja mantido, né, entre direitos e deveres de toda a sociedade. Então, eu acho que é nesse sentido. E quais as diferenças que a gente pode, né, que vocês podem citar aqui para a gente, em relação aos advogados e ao trabalho deles do interior paulista com os da capital? Um desses até já foi falado, essa questão de participação ali no fórum ou defendendo a sua causa presencialmente. Lógico, quem está em São Paulo tem um transporte mais rápido, mais fácil. Mas, fora isso, o que a gente pode falar que também no interior tem algumas particularidades? Infelizmente, é aqui na capital que as coisas acontecem. Então, assim, grandes eventos jurídicos, feiras jurídicas, os cursos mais interessantes estão aqui, né? A gente ainda consegue levar de maneira online, não é exatamente a mesma coisa, mas ainda temos alguma coisa, mas não é o suficiente, eu acredito. Além do mais, a gente tem que ver que quando você fala da advocacia como um todo, você consegue falar dos princípios, mas quando você chega nas minudências, por exemplo, a OAB ela faz uma tabela de cobrança de honorários. Quando o advogado do interior paulista olha aquela tabela, ele vê que é impraticável. São valores impraticáveis que a gente não consegue estabelecer em cidades medianas, que dirá as pequenas. Então a gente tem sempre que estar batalhando por outras questões que às vezes aqui na capital não faz diferença, mas para nós faz. Convênio com a Defensoria, convênio com a Assistência Judiciária da Justiça Federal, são valores que vêm de uma advocacia ali nomeada, dativa, que faz muita diferença para quem trabalha no interior, para quem está começando a advogar, né? Então, nós temos ainda questões particulares, sabe? São Paulo é muito grande, o Judiciário de São Paulo, então, é um mundo, né? É o maior tribunal aqui da América Latina. E ainda dentro de São Paulo temos essas divisões, porque a gente tem que ficar batalhando e correndo atrás do que a capital já tem, entendeu? Que é melhores condições de cobrança de honorários, né? Melhor acesso a cursos e eventos. Então, isso a gente tenta sempre, de alguma forma, levar para o interior para a gente conseguir, mais ou menos, né, se nivelar. Até tem a questão dos cursos também, né, que são feitos, a doutora acabou de falar aqui, a doutora Luciana, que os temas ou os representantes mais renomados acabam chegando aqui em São Paulo e fazendo aqui o aglomerado para dar os cursos. Como que vocês estão fazendo, então, lá para o interior? Também a ideia é levar esses profissionais que têm destaque no meio jurídico para quem está mais ali regional ter acesso? Sim, eu acho que a questão da pandemia, como também já trazido aqui, facilitou e abriu um pouquinho mais as portas. Porque eu acho que antes da pandemia, os recursos culturais eram muito mais escassos para o interior. Então, ou o advogado se deslocava realmente aqui para a capital para ter acesso a esse conhecimento, ou ele ficaria muito à deriva nos termos de conhecimento, cultura e aprimoramento aí das suas teses e do seu conhecimento. Com a pandemia e todas essas questões virtuais, isso acabou facilitando. Então, o advogado do interior, hoje ele tem realmente muito mais condições de participar e ter acesso a conteúdos que antes, muitas vezes, ficavam restritos à capital. Mas o interior, o Instituto, em relação à questão da cultura no interior, a gente ainda preza muito pelas questões presenciais. Então, como Bauru é um polo, né, além de ser nossa sede, é uma cidade centralizada, né, onde abrange ali muitas cidades ao redor, nós fazemos muitos eventos presenciais, trazendo, sim, mestres, professores, doutores, ou mesmo juízes, pessoal do Ministério Público, para Bauru, né, deslocando isso. O Instituto, inclusive, arca com esses custos. Né? Nós fazemos aí toda uma campanha entre os nossos associados para que a gente possa arcar com esses custos. Então, assim, muitos palestrantes, inclusive de outros estados, vão até Bauru pelo Instituto para que essas palestras ocorram.
Então, isso acontece, obviamente, com uma frequência muito menor do que nós gostaríamos que fosse, mas existe um custo a ser considerado. Então, pelo menos uma vez por mês, nós prezamos aí por ter um evento presencial, onde uma autoridade, né, do tema possa compartilhar esse conhecimento, e acho que os advogados também estarem ali presentes compartilhando disso. Porque apesar dessa forma virtual trazer essa facilidade no acesso e ter esse melhor desenvolvimento hoje, eu acho que o presencial ele ainda é muito importante, né, para o advogado, principalmente advogados em começo de carreira, para que eles possam trocar uma ideia com outro colega, o que não acontece no virtual. Então, se a gente ficasse também só focada nisso, olha, agora o virtual supriu, eu acho que o interior ainda vai ficar defasado. Porque daí o interior não vai ter esse network, não vai ter essa troca de informações, não vai ter essa troca de experiência que eu acho tão válida para a nossa carreira, né? Para os que estão vindo principalmente, ou para aqueles que já estão mais aí já no final da carreira e que também pegaram essa migração de processo físico para digital, onde também faz essa importância de estar juntos numa comunicação, eu acho que presencial. Eu acho que ainda sobre esse assunto a gente deveria destacar também que a gente valoriza os escritores jurídicos do interior. Né? A gente procura, tem gente muito boa, professores que escrevem textos, artigos, e a gente procura valorizar essas pessoas, né, para que eles também tenham destaque aí nas suas publicações, para a gente não ter que se socorrer sempre das coisas da capital. Era até isso que eu estava pensando aqui, porque claro que nós temos aqui na capital paulista várias referências, né? Porém, nós temos grandes universidades no interior paulista e que também têm ali a sua produção científica ou a produção, no caso de vocês, jurídica, né? Feita ali. A valorização também desse profissional. Da Faculdade de Bauru, a Instituição Toledo de Ensino, já saiu grandes nomes, né? Desembargadores do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça, ministros. Atualmente tem ministro que estudou, né, do STF, que estudou em Bauru. Então, assim, realmente é um celeiro de grandes nomes. Então, a gente tem que também garimpar esses nomes e fortalecê-los, né? Até porque, como tratamos realmente da advocacia do interior, né, também é importante para o Instituto fomentar esses novos nomes, né, esses colegas advogados que, enfim, podem ter partido hoje para a área acadêmica ou outras áreas, mas que são do interior também. Então, precisam aí também do nosso apoio, e acho que o Instituto tem também como uma das suas primazias trazer esse pessoal do próprio interior para que seja valorizado, né? E que tenha aí a sua visibilidade dentro do mundo jurídico. O Instituto também tem o foco de manter viva a história, né? Como foi falado agora, existem ali desembargadores ou presidentes de tribunais que saíram de lá. Então, manter vivo, tem já um acervo ou uma proposta para isso, para a criação desse fomento mesmo, de deixar vivo para as próximas gerações, os novos advogados saberem realmente quem são as pessoas ali do interior que fazem toda a diferença e que eles podem, um momento também fazer Você acabou de nos dar essa ideia, É. muito obrigada. Realmente, uma excelente ideia para que a gente possa Pra implementar. gente se orgulhar, sabe? A gente precisa desses exemplos e se orgulhar, né? Dessas pessoas, grandes escritores de livros renomadíssimos. Nós precisamos realmente reunir isso. É uma boa ideia, viu? Faz parte mesmo, porque quem não sabe da sua história, né? Como é que vai construir um futuro diferente? Você tem razão, a gente deveria realmente reunir isso e, de alguma forma para servir de alcançar aquela meta. Bom, agradecer então mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Poder falar do Instituto, trazer um pouquinho aí da nossa história e que a gente tanto se orgulha por conta dessa defesa mesmo do interior, né, de São Paulo, que é tão grande, tão vasto e que precisa realmente de vários institutos aí que o abracem, que tragam aí uma oportunidade de visibilidade para cada um dos advogados e também de toda a sociedade. Muito obrigada. Bom, agradeço então já as minhas entrevistadas, a doutora
Flávia Piton Tomazella, que é conselheira do Instituto, também a doutora Luciana Scacabarossi, que é também conselheira do Instituto, né? Também foram presidentes, foram também fundadoras, né? Contaram um pouquinho para a gente sobre a história do Instituto, mas o programa não acabou. A gente vai ter um intervalo e nesse segundo bloco eu vou receber o atual presidente, também a vice-presidente, para a gente falar quais são os próximos passos, o que está acontecendo agora e o que a advocacia do interior paulista pode aguardar do Instituto. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania e nesse segundo bloco nós continuamos a mostrar para você um pouquinho mais do trabalho do Instituto dos Advogados do Interior Paulista. Aqui nos nossos estúdios eu tenho o Dr. Marcos Vinícius de Andrade, que é o presidente do Instituto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o Instituto para os telespectadores, para os ouvintes e telespectadores da Lespe. Obrigada. Bom, também temos aqui a doutora Wiliana Oja, que é a vice-presidente. Seja bem-vinda. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês e falar mais um pouco sobre o Instituto. Obrigada. Bom, presidente, quantos membros hoje, depois de 8 anos, né? Se completa então agora 8 anos de existência, quantos membros já temos? O número exato eu não tenho, mas nós temos pelo menos aí uns 700 seguidores, né? E alguns deles entram na qualidade de membro ou não. Mas a gente já esse número tem crescido, né? Depois de 8 anos a gente conseguiu expandir, mostrar nosso trabalho para mais cidades do interior paulista e mais pessoas ficam adeptas e conhecendo mais nossas atividades, entendem também às vezes o motivo, né, a motivação do Instituto e acabam aderindo aos nossos trabalhos. Uhum. Doutora, fala um pouquinho para a gente do público. São os advogados mais antigos ou os jovens advogados que têm ali até mais interesse em fortalecer, de estar junto com outros? Na verdade, agora a gente tem um público jovem, bastante jovem, que tem vindo com a gente. Mas o nosso início é de um público mais, mais maduro, vamos assim dizer. Quando, né, até que as nossas queridas colegas que anteriormente nos falaram aqui, quando a gente iniciou com a ideia do Instituto, havia um público mais maduro que sentia mais a necessidade de uma organização que não fosse propriamente a nossa entidade de classe, que é a OAB, que sentia mais a necessidade desse olhar. Então, hoje, a gente tem uma mescla. Claro que a advocacia ela vai não vou dizer se renovando, mas ela tem um público muito jovem, então eles vêm agora conhecendo mais e querendo participar, até porque um dos objetivos do Instituto é fomentar, estimular, incentivar mesmo a cultura esse network, vou dizer assim, mas não é nenhum network. Lá no interior a gente fala esse contato mais dos advogados, essa troca de experiência, essa troca do como foi a sua vida. Então é muito interessante. Esse público jovem vem justamente por conta da gente que já é mais maduro. Então eles acham muito interessante a experiência que a gente adquiriu lá no interior, com colegas muito bem-sucedidos, com todos os desafios que o interior nos coloca, mas muito bem-sucedidos. Então, é como se esses novos associados, esses novos colegas, eles se espelhem muito naqueles membros nossos mais maduros e veem neles a oportunidade que eles também podem ter.
Então hoje a gente tem assim um público bastante diverso. A gente tem tanto os nossos queridos maduros e tem também esse público jovem que demanda bastante atenção, porque é um público que a gente vive um momento hoje muito da tecnologia, muito do virtual, e isso em que pese ter vários fatores positivos que agilizam o nosso tempo. Conforme a doutora Luciana disse, a gente não precisa mais sair do interior, vir para São Paulo para sustentação, excelente. Por outro lado, falta o contato, porque é no contato muitas vezes que você cria negócio, que você vê uma oportunidade ou que você assiste uma audiência ali e você vê como o advogado se porta. Falta isso. Então, para esse público jovem, quando o Instituto, por exemplo, promove um dia de palestra ou um dia mesmo de prática, como é? Isso é muito interessante. Já antecipando um pouco o que a gente ia falar, um dos objetivos da agenda desse ano é justamente isso. São dias que a gente faz de práticas, efetiva mesmo. Como funciona a audiência, como é isso, a vivência para o advogado jovem que está saindo ali, né, tá novinho, saber como isso é na prática. Que é muito interessante, que como é tudo muito virtual, é muito frio, é muito distante, é muito distante, é completamente diferente você tá numa audiência aqui com o teu, né, com assim, eu tô aqui numa condição X, com outro colega ali, Y, com o magistrado presidindo. Essa energia ali no presencial é totalmente diferente de você estar no virtual. É totalmente diferente. Então, acho que trazer um pouquinho disso para esse público, para esse advogado que chega agora, faz bastante diferença. Então, eles acham muito valioso isso. É reconfortante. Por incrível que pareça, é reconfortante a gente, às vezes, encontrar o colega e perceber que as mesmas dificuldades que ele tem, nós temos também. E do outro lado também. E isso no virtual, às vezes, fica um pouco comprometido. A gente consegue perceber isso, né, e compartilhar as angústias e o que talvez sejam melhorias e soluções no contato presencial. E então, proporcionar o networking, eventos, às vezes, presenciais, né, para poder fazer essa acolhida do jovem advogado, o novo em contato, né, o jovem advogado em contato com o mais antigo, com o mais experiente, é importante. E a gente tenta fazer também um pouco disso lá. E daí com esses públicos diferentes, como é presidir então o Instituto para atender todo mundo? Porque, como já foi falado, para esses jovens a tecnologia é tão básica, eles nasceram já com a tecnologia, muitos deles, e para outros não. A tecnologia foi um grande desafio que aí na pandemia foi obrigado a vencer. Então, como que é? É bem legal. É legal essa abordagem, Priscila, porque realmente, apesar do jovem ele ter esse contato com a tecnologia, o interpessoal é um pouco diferente do advogado mais experiente, que tem um feeling, um trato melhor para lidar com as situações, né? Ele consegue ter um jogo de cintura maior. E essa troca de experiência que a gente tenta fomentar, patrocinar, né? E promover dentro dos nossos eventos. Por exemplo, nós temos parcerias com uma rádio na cidade de Bauru, uma rádio comunitária, onde semanalmente um membro do Instituto vai para falar sobre um assunto jurídico numa linguagem um pouco mais simples para a população que escuta aquela rádio. Esse é um dos projetos do Instituto. Então, ali a gente tem a oportunidade de networking, a gente tem a oportunidade de proporcionar que o novo advogado, que é o advogado menos experiente, o mais experiente, tenha o contato com temas e aprendam, né, ou treinem a forma como expor isso para a população, situação que com certeza eles trazem para um atendimento de um cliente dentro do seu próprio escritório depois, né, além de se sentir parte de um todo maior, onde o advogado leva conhecimento, leva facilidades, enfim, para o cidadão, para a sociedade. É uma troca, né? Ele leva e traz para ele também a experiência de falar, de se expor, lidar com situações
adversas, onde há necessidade de adaptação. Isso, evidentemente, que algumas situações para o mais novo, mas também para o mais velho, para o mais experiente, que já sabe falar, já sabe lidar, mas precisa, às vezes, lidar com a tecnologia, divulgação em redes sociais, né, a própria rádio e por aí vai. Doutora, quais são os projetos que vocês têm hoje, né? Já foram citados alguns, e também o atendimento à população, como que acontece? A gente tem a questão da rádio, a gente tem também um podcast que acontece, geralmente é bimestral, que isso vem acontecendo. A gente até tem uma intenção de diminuir isso, mas por enquanto ele é bimestral. Aí a gente busca sempre algumas autoridades da nossa região, a gente busca juízes, professores, colegas advogados, então a gente sempre faz um bate-papo. Esse ano em especial, a gente tem um ano importante, em que a gente também fomenta a questão do cidadão. Então, esse ano é um ano de política partidária, eleitoral, de eleições municipais. Inclusive, o Instituto já promoveu na nossa cidade debate com os candidatos nas 2 últimas eleições. Foi extremamente interessante, importante, foi muito, muito bacana mesmo. Então, a gente, com esse podcast, por exemplo, esse ano a gente quer também trazer um pouco dessa questão desse ano importante, tanto na questão macro e do cidadão enquanto ano eleitoral e a importância disso e os reflexos disso numa sociedade como um todo. Também é um ano importante para nós enquanto classe, que é um ano de eleição da própria OAB. E a gente também tem um papel importante no sentido de trazer essa discussão para aqueles que querem vir a nos representar e estar ali lutando pelos nossos direitos, e não só lutando pelos nossos direitos, mas à frente da seção e das subseções que a gente depende daqueles que lá estão, porque, por exemplo, só fazendo um parênteses, a gente é carente no sentido cultural no interior. A OAB, ela tem uma divisão chamada ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e a ESA ela é responsável por cursos, palestras e a parte cultural mesmo, inclusive shows. E que funciona de uma forma linda e harmoniosa aqui na capital, é perfeito. Já no interior, a gente tem bastante dificuldade que toda a estrutura e tudo que ela pode oferecer chegue até nós. Isso depende muito de quem está à frente, por exemplo, da subseção. A subseção precisa pleitear, a subseção precisa estar ali falando, não, ó, tem uma demanda aqui a gente precisa disso, aqui a gente quer isso. Então, é muito importante, é um papel do Instituto, tá também fomentando essa discussão e esse debate, quem são ali os candidatos que estão dispostos a assumir uma responsabilidade tão grande de estar à frente das nossas subseções e com um tão importante papel de, por exemplo, chamar a ESA para o interior. É isso que a gente precisa, por exemplo. Então, assim, esse ano é um ano de bastante desafios no sentido. Então, a gente tem, voltando à sua pergunta, nós temos hoje a rádio, que pega a comunidade como um todo, e é bacana porque a gente consegue colocar vários pontos de várias áreas do direito. A gente vai desde o direito do trabalho até direito penal, consumidor, enfim. Cada quinta é um tema. Então, a gente pega uma população bastante carente nesse sentido, é bem bacana. A gente tem o podcast, que é mais voltado para um público mais da advocacia. A gente tem um calendário já de palestras, que aí a gente faz também temas específicos. A gente tem 3 palestras já agendadas.
também tudo com o pessoal nosso da casa lá, do interior. E ainda temos algumas coisas ainda que estão sendo planejadas, dentre eles a questão até do debate mesmo, da questão da eleição municipal e também da questão da própria eleição da OAB. E a gente tem uma intenção muito, que é um desejo nosso, de fazer um curso no sentido das práticas, mais mesmo das práticas jurídicas. Isso é uma intenção que já vem há algum tempo sendo construído, né, dentro aí do nosso coração, que a gente acha muito importante sair um pouco da teoria e ir mais para a vivência. Porque às vezes você fala muito e pensando mais uma vez na jovem advocacia. É muito diferente. Quando eu comecei a advogar e eu fui para a audiência, eu tinha dificuldade de saber em que lado da mesa eu sentava. Então, quando você está ali no banco da faculdade, mesmo quando você sai, e você sai, nossa, encantado, tal, né? Só que quando você vai militar mesmo, que você vai para a prática ali, efetiva, é diferente. Então, a gente sabe dessa dificuldade e acha muito importante sair um pouquinho da teoria e vivenciar isso. Então, a gente tem uma vontade muito grande de ter isso com mais uma frequência ali, tá? Ó, agora a gente vai fazer uma audiência. Então, agora a gente vai brincar de audiência. Como é? Né? Então, assim, isso é um projeto bastante que a gente quer muito colocar em prática. Ainda a gente precisa né, da doação um pouco mais dos profissionais que vão estar ali, porque é uma doação de tempo, né? Sim. Mais do que qualquer outra coisa. Mas isso é um projeto ainda para esse ano que a gente quer muito que se coloque em prática. Claro. Pois não. Até os desafios, eu queria que o senhor falasse os desafios. São 8 anos, né, de instituto. Eu acredito que vocês tenham superado muitos desafios. E quais que já venceram e os que permanecem? A doutora Flávia e a doutora Luciana falaram muito bem do começo lá, né? O desafio talvez maior foi sair da inércia mesmo. Hoje eu, como presidente no triênio 2023 até 2025, tenho o desafio de continuar, particularmente pessoalmente, tenho como um desafio para mim continuar o bom trabalho e tentar empregar um pouco da minha personalidade e trazer algum tipo de melhora, de legado, né? Mas falando com relação à diversidade, lidar com a diversidade do interior, que hoje, não tem os números aqui, mas certamente o número se equipara aos advogados da Grande São Paulo, da capital e do litoral, né? A gente tem como desafio lidar com essa diversidade de uma forma, como base, inclusive, do Instituto, porque nosso objetivo é receber, né, todos, né, que se interessem pela causa, independentemente das suas escolhas políticas, enfim. Esse é um grande preceito nosso, de poder receber o diferente, a diversidade, o que, às vezes, esses jovens advogados, ou até os mais velhos, não conseguem, não se sentem, às vezes, acolhidos por outros órgãos. Então, a gente tenta quebrar esse estigma e aproximar, né, e levar essas pessoas com a gente nessa discussão de trazer conhecimento, de trazer cidadania, né, de promover por meios de cursos, de palestras, né, que a conscientização, né, a participação, como a Williana falou, a gente fez debates políticos, né, dentro dos municípios, lá, especificamente no município de Bauru, para que a população pudesse entender a importância do voto, da diferença, né. No ano passado, em 2023, estive aqui em debates a respeito do aumento de custas, do projeto de lei que aumentou as custas judiciais. Veja que não era uma questão necessariamente dos advogados, né? Não são os advogados que pagam as custas, são as partes. Mas isso impactava muito no dia a dia da advocacia, né? Nós buscamos, eu estive aqui com o deputado Carlos Gianazzi, inclusive no espaço aberto por ele, para que pudéssemos trazer luz a essa discussão e entender por que essas custas estavam sendo aumentadas, né? Houveram, inclusive, mudanças na lei, no projeto de lei, e nós gostaríamos de ter debatido até mais sobre isso, mas, no fim, o projeto passou. E agora nós estamos também apoiando um projeto em âmbito federal que fala de isenção de custas na execução de honorários
para o advogado. Então, o desafio é trazer consciência, né, fortalecer o Estado democrático de direito, mas mostrando que a advocacia ela é muito importante, ela é uma instituição muito importante nesse contexto de fortalecimento do Estado democrático de direito, onde as opiniões têm que ser respeitadas. Né, onde o advogado como uma ferramenta de pacificação, de harmonização, muito importante para que os poderes trabalhem de forma harmoniosa, da forma correta, dando voz àqueles que precisam ter voz, garantindo direitos àqueles que têm os seus direitos violados ou na iminência de serem violados. Então, promovendo isso tudo, buscando certamente o respeito à advocacia, a valorização da advocacia, porque infelizmente nós temos no dia a dia muitos direitos desrespeitados. A gente vê dentro e fora dos processos, dentro e fora dos fóruns, muitas ações que isoladamente vão enfraquecendo e o advogado sozinho, como a doutora Luciana falou no primeiro quadro, ele às vezes se sente perdido. Então o Instituto ele busca suprir, fortalecer e por trás do advogado dar um respaldo para que essa advocacia seja respeitada. Nós tivemos situações recentes de advogados que se viram violados, ofendidos no exercício da sua profissão e o Instituto esteve lá, apoiou, né, peticionou, falando, opa, vamos, né, você é órgão público, ali no caso era uma Câmara, você não pode confundir a pessoa do advogado com o profissional ali no momento do exercício da profissão dele. Então, assim, o desafio e a nossa meta durante esses próximos anos, né, por meio do Instituto, buscar essa valorização, buscar esse respeito à advocacia que se reverte, sem dúvida alguma, no fortalecimento da cidadania e do Estado democrático de direito. Até já falamos um pouco sobre isso, essa questão do Instituto ele também ser um braço para fazer interlocução entre os advogados, os profissionais, com tanto a ordem de classe, né, que seria as OABs, quanto também com o legislativo, por exemplo. Fala um pouquinho para a gente desse papel do Instituto. Claro, garantia dos direitos, fortalecimento dos advogados, da carreira, mas também dar voz para eles. Muitas vezes uma voz sozinha, né, ela não chega ali onde ela precisa. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente tem esse ditado. A gente entenda, nós não concorremos com a OAB, né? Pelo contrário, nós somos advogados e estamos na OAB. Eu tenho atividades semanais e eu tenho atividades mensais dentro da OAB lá da minha cidade. O Instituto ele tem uma territorialidade um pouco maior do que uma subseção. Sim. Então, a OAB tem a importância da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, nos níveis municipais, né, de subseções, que às vezes abarca mais de um município, estaduais e federal, né, ela é de suma importância. E não se questiona essa importância, mas sofre muitas vezes determinadas limitações pela territorialidade, a territorialidade da própria subseção. O Instituto ele pode congregar e se capilarizar muito mais, então nós vemos isso como um ponto muito positivo. A gente pode fazer com mais facilidade, talvez, o intercâmbio de pessoas de um município, de uma subseção, de um município que tem um determinado conhecimento que pode ser compartilhado com um outro município dentro do interior de São Paulo. Dentro dessa situação de que nós entendemos que os desiguais precisam ter tratamentos iguais para se equipararem, né? Então nós entendemos que ainda há uma deficiência de conhecimento, de facilidades, de estrutura para o advogado do interior e que nós precisamos de uma atenção diferente para poder se equiparar ao que é disponibilizado e está para o advogado da capital. Então, assim, dentro desse contexto, nós entendemos que o Instituto ele pode contribuir e muito para que o advogado ele tenha mais uma ferramenta, né? Mais alguém que possa brigar pela sua valorização, pelos seus direitos. Muitas vezes essa valorização ela vem por intermédio de honorários justos, né? Da briga por honorários justos, pela mensuração adequada, pelo juiz na hora de arbitrar um honorário de sucumbência, né? De não tirar os honorários que já estavam estabelecidos para o advogado, porque o advogado bem remunerado, ele
indiretamente, diretamente na verdade até, ele é um advogado valorizado e defende com mais tranquilidade as causas do interesse de seus clientes e da sociedade como um todo. Inclusive com a gente, né, tem a prerrogativa de representar judicialmente com ações mesmo. Os né? membros, Os membros, né? A gente pode ser substituto processual, inclusive. Tanto que já fizemos isso, né? Alguns membros que foram agredidos, que foram insultados dentro de um processo, num despacho, o Instituto já promoveu em diversas vezes, na verdade, ali representações no CNJ, na ouvidoria, do Tribunal de Justiça, e é importante para que todos entendam o quão importante é a advocacia, que ela tem que ser respeitada em diversas frentes, seja no trato diário, seja na remuneração adequada e correta, né? E aí até tocando um pouquinho na questão da remuneração, porque os custos, né, as peculiaridades do interior, mesmo no interior, nós temos lugares onde o custo de vida é e os honorários representam renda de uma forma para o advogado, e outros polos maiores onde o custo de vida é mais alto e, naturalmente, os honorários ali acabam sendo maiores para suprir aquele custo de vida. Isso tudo diferente da capital, né? Tudo por causa da grandeza do nosso estado e a grandeza do interior paulista. Bom, nós chegamos já no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, também parabenizar aí pelos 8 anos do Instituto e que todos esses planos e projetos, né, possam ser colocados em prática e com grande êxito. Quero agradecer, então, o Dr. Marcos Vinícius de Andrade, que é o presidente do Instituto, também deixar um tempinho para o senhor passar as redes sociais, convidar as pessoas também para conhecer mais o trabalho. A gente sempre passa por crescimentos e reestruturação. Hoje a gente está com o site www.iadvsp.com.br e ele vai, acessando o site, você vai ser remetido para as redes sociais, para o Facebook. Mas no Instagram a gente está como IADVSP, @IADVSP. Sigam-nos lá a gente está sempre postando informações, eventos, e se você se sentir alinhado com esses ideais de valorização da advocacia, valorização e respeito, procure, entre em contato para que a gente possa te associar e te incluir nos projetos e trazer para participar com a gente das atividades. Obrigada. Bom, também agradeço a participação da doutora Uiliana Oja, que é vice-presidente do Instituto. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Bom, e o Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.